dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre classificação biológica dos seres vivos, tá? Nós vamos falar sobre os critérios de classificação, nomenclatura e cladograma, tá? Que é a chamada cladística, tá? O processo evolutivo, ele contribuiu para o aparecimento da grande variedade de seres vivos. E essas variedades foram adquirindo características cada vez mais diferenciadas para se adaptar aos diferentes tipos de ambientes, né? Aos diferentes tipos de habitat. Bom, o que isso acabou acontecendo? O que isso acabou gerando? Acabou gerando uma diversidade imensa de organismos. Então, para que a gente precisa classificar esses organismos? Para que a gente precisa compreender os critérios de classificação? Para a gente conseguir agrupar e organizar esses organismos de acordo com uma categoria determinada. Para que isso? Para facilitar, gente, homogeneização de trabalhos. Porque vamos supor, tem um determinado pesquisador aqui na América do Sul estudando uma determinada formiga, que aqui a gente chama de formiga herbiçuda, por exemplo. Mas lá, por exemplo, no Chile, que tem a mesma espécie de eles chamam de formiga dentuça, ou formiga da quelícera grande. Bom, o que vai acontecer? Gente, vão sair um monte de trabalho com nomes diferentes, mas estão tratando da mesma espécie. Então, foi criado, com o passar do tempo, tá, os pesquisadores desenvolveram, graças a Deus, os chamados critérios de classificação. Porque com esses critérios de classificação, consegue-se determinar, dar um nome, e esse nome é utilizado cientificamente. Não que os nomes vulgares não venham a ser utilizados, tá? Então, toda a classificação é feita com base em um ou mais critérios. No caso dos seres vivos, os critérios utilizados alteram-se ao longo do tempo, tá? Quais são esses critérios de classificação? Os dois principais critérios de classificação são os critérios chamados de critério de classificação artificial e critério de classificação natural. Qual é a diferença de um para o outro? O critério de classificação artificial são critérios utilizados arbitrariamente. Como assim arbitrariamente? Eles são utilizados para analisar uma determinada função ou semelhança entre alguns tipos de organismo. Por exemplo, vamos levantar os animais que vivem no Parque Estadual do Rio Doce. Parque Estadual do Rio Doce é um critério de classificação artificial, se refere quanto ao habitat dele. Vamos falar sobre os animais que vivem na região do solo da fauna do Parque Estadual. Vamos falar dos animais que vivem na copa das árvores. Então, isso são critérios de classificação artificiais. Por exemplo, animais que voam é um critério de classificação artificial. Eles não têm relação entre si, especificamente, biológica, tá? E o critério de classificação natural, que é baseado nas relações de parentesco evolutivo. Como assim parentesco evolutivo? Vamos falar dos animais, dos mamíferos que vivem em determinado local. Por exemplo, os mamíferos que vivem na zona de reflorestamento. Sempre mamíferos, eles têm, né, uma linhagem evolutiva, eles têm uma relação evolutiva, porque eles têm semelhanças evolutivas. Um ancestral comum, características morfológicas, fisiológicas, reprodutivas e ecológicas que pertencem àquele grupo. Para estudar, tá? Para conseguir criar esses critérios e conseguir dar nome aos organismos, para estudar essa relação, a disciplina dentro do curso de biologia, de modo geral, tá? É a chamada sistemática. A sistemática nada mais é do que a ciência que tem de inventariar, descrever, classificar a biodiversidade e estabelecer as relações de parentesco entre as espécies estudadas. Existem duas coisas que a gente tem que levar em consideração dentro da sistemática que nós, do ensino médio, precisamos estar atentos, que é a chamada filogenia, que é a análise da relação evolutiva entre os organismos, e a taxonomia, que é a descrição e classificação das espécies. Tá? A filogenia, ela vai estudar as relações filogenéticas
entre os filos, ou seja, entre os organismos, as relações genéticas entre eles, qual a relação evolutiva direta, parentesco. E a taxonomia, ela vai estudar os critérios de estudo externo. Como assim? As características externas e o nome que esses organismos recebem, ok? Principalmente o nome dado a esses organismos relativo às suas estruturas anatômicas. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Primeiramente, a gente vai falar da classificação filogenética dos seres vivos. Quando você fala de classificação filogenética, você vai falar isso aqui, olha. Deixa eu pegar a minha ponteira. Você vai tratar da relação de ancestralidade, tá? Do primeiro organismo que surgiu, um organismo procarioto. Esse organismo acabou se ramificando em dois tipos iniciais de procariotos, as bactérias e as arqueobactérias. As bactérias acabam dando origem às bactérias atuais que nós conhecemos e as cianobactérias, enquanto que as arqueobactérias são bactérias mais primitivas. Existem alguns ancestrais delas, hoje ainda existem, mas esse braço acabou dando origem aos eucariotos. Tá? Primeiro os protistas, depois as plantas, depois elas foram evoluindo, tá? Com plantas superiores, depois dando origem aos animais e aos fungos. Então, dando origem aos chamados eucariotos, tá? Os três braços principais, tá? As bactérias, arqueobactérias e os eucariotos, tá? Então, aqui os três principais que a gente vai chamar de domínios. Então, presta atenção. Então, essa relação aqui, olha, você vai conseguir analisá-la bem aqui, ó. Então, ó, as bactérias teve um ancestral comum. Esse ancestral comum ramifica em dois ancestrais, tá? Nas bactérias e nas arqueobactérias. Esse ancestral das arqueobactérias, ele, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, quando a gente falou de mitocôndria, cloroplasto, surgimento da vida lá no início do ano, em que aquele organismo principal, aquele primeiro organismo que tinha surgido lá daquela arqueobactéria, fagocita outras bactérias, começa uma relação e depois acaba envolvendo o material genético, tá? Protegendo o material genético no núcleo, dando origem ao primeiro eucarioto. Esse primeiro eucarioto, ele vai dar origem aos protistas, depois ramifica, dá origem às plantas, aqui no meio dá origem às algas, depois plantas, depois ramifica novamente, dando origem aos fungos e ao reino Animalia, tá? Que são os animais. Então, a gente tem três domínios principais, que é a parte mais ampla, tá? O que a gente vai chamar de domínio, tá? Eucária, que é o domínio bactéria, perdão, domínio árquea e domínio eucária. São os três principais domínios, bactéria, arca e eucária. Dentro deles nós vamos ter os reinos, reino eubactéria, reino arqueobactéria, protista, plantae, fungi e animalia. Tá? Então presta atenção, as bactérias, elas possuem parede celular de peptídeo-glicano. Já as arqueobactérias, as paredes celulares são presentes, mas não contêm peptídeo-glicano, tá? Que é um tipo de polímero, um açúcar. E os eucariotos, todos eles com núcleo, né? Aí dentre eles a gente pode sentar os protistas, fungos gelatinosos, protozoários e algas. Reino fungi são as leveduras unicelulares, né? Bolores e cogumelos. Reino plantae inclui os musgos, samambaias, coníferas, plantas e flores. E reino animalia, que inclui as esponjas, vermes, insetos e nós vertebrados. Tá? Então, nós vamos estudar, primeiramente hoje, nós estamos falando especificamente da classificação geral. A partir da aula que vem, a gente já vai cair direto no reino Animalia. A gente vai estudar o reino animal primeiro. Posteriormente, a gente vai trabalhar o reino plantae e, por último, o reino fungiprotista. Tá? Mas primeiro a gente vai tratar do reino Animalia. Então, com relação à filogenia, a gente tem essa estrutura filogenética, tá? Esses três domínios. E agora a gente vai falar da taxonomia. A taxonomia é o conjunto de regras usadas para classificar os seres vivos. Elas são empregadas para criar categorias nas quais as espécies vão ser agrupadas.
Então a gente estudou a filogenia, lembrando que a taxonomia, gente, e a filogenia trabalham juntas. Os nomes usados pela taxonomia são empregados na classificação filogenética, daquela separação ali, aqueles nomes eucária, protista, quem deu é a taxonomia. Então, isso aqui que eu preciso que vocês entendam. A taxonomia, ela está sendo usada aqui dentro da filogenia. Olha, o domínio, que é o mais amplo. Depois, dentro do domínio, a gente tem reinos. Dentro dos reinos, nós vamos ter os filos. Dentro dos filos, as classes. Dentro da classe, a ordem. Dentro da ordem, a família. Dentro da família, o gênero. Dentro do gênero, a espécie. O mais comum de cair não é incluir o domínio. Geralmente vai ser de reino até espécie. Eu estou colocando aqui o domínio para que vocês entendam, vou voltar até aqui, olha, para que vocês entendam que existem esses 3 domínios. Mesmo porque o critério de domínio foi incluído depois. Primeiro a gente trabalhava somente com reinos. Para decorar isso daqui, existe um macetinho, tá? Que é o reficofage. Reficofage. Reficofage vai vir de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E lembra que o domínio inclui toda a galera lá dentro. Beleza? Então aqui nós temos, olha, do maior, do grau de parentesco mais abrangente ao grau de parentesco mais específico. Por isso que chama espécie, vem de específico, próximo, conjunto idêntico, muito semelhante. Tá? Então pega, por exemplo, aqui, olha, analisando ursos americanos. Tá? O domínio. O domínio é o domínio eucária, ou seja, todos eles são eucariotos. Domínio. Então, tem protozoário, tem planta, tem estrela do mar, tem peixe, tem zebra, golfinho, tudo tá lá dentro, nós inclusive. Reino. Aí, reino animal. Aí vai ter esponja, já não vai ter planta mais, nem protozoário. Mas tem esponja, tem borboleta, que é um inseto, tem golfinho, tudo reino animal. Depois, filo. Ah, o filo, cordata. O que é isso? Que tem notocorda, coluna vertebral. Aí nós já vamos ter peixes, répteis, aves, mamíferos, filo cordata. Mamália, classe mamália. Ou seja, porque eles são o quê? Mamíferos. Aí engloba a galera toda que tem mamífero. Mamíferos são aqueles animais que têm glândula mamária e pelo, regulação térmica. A gente vai estudar posteriormente esses critérios de classificação. Ordem, carnívora. São animais que vão apresentar estruturas específicas de arcada dentária. Tá? Família, Ursidae, que são os ursos. Gênero, ursos. E a espécie, americanos. Então, aí você foi especificamente para esse. Por exemplo, dentro do gênero ursos, você tem o urso preto, o urso polar e o urso pardo. Todos eles são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Tá? Então, essa daqui é o chamado ursos americanos. Tá? Então, quando você vai observar, você vai diminuindo a variabilidade à medida que você vai indo em direção ao nome específico. Então, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie é o mais específico. Tá? Nomenclatura. A nomenclatura dentro da taxonomia. Os critérios de nomenclatura científica eles vieram para facilitar a comunicação científica entre os cientistas. Essas regras elas são acordos internacionais, tá, que permitem que cada ser vivo ele tenha um único nome. E ele pode ser utilizado no mundo todo. É aquilo que eu tinha explicado lá no início. Evita aquela confusão de nomes de um determinado animal, um determinado organismo. A nomenclatura científica, ela vai seguir, primeira coisa, ela tem que ter, cada organismo é designado por 2 nomes, tá? Cada organismo é designado por 2 nomes. O primeiro nome refere-se ao gênero do organismo, o segundo nome é um nome específico, ele se refere à espécie propriamente dita. Apesar do nome científico ser formado por 2 nomes, gênero e espécie juntos, ok? A nomenclatura é sempre latinizado, sublinhado
ou escrito em itálico. Se você estiver trabalhando, gente, no computador, use o itálico. Se você estiver escrevendo à mão, numa prova discursiva, fazendo um exercício, qualquer coisa que seja, que você vai botar um nome científico, sublinha. Você não tem como fazer itálico à mão. Itálico é um nome utilizado para computador, pelo amor de Deus. Tá? Então, sempre latinizado. Por que isso? É utilizado a linguagem, o idioma latim. Por que é utilizado o idioma latim? Porque o latim é uma língua morta. O que significa uma língua morta? É uma língua que não é utilizada corriqueiramente pela população. Nós temos um único país no mundo, que é o Vaticano, que usa o latim como língua oficial, mas somente para rezar missa. Não é para conversas. Então, o que acontece? Como é uma língua que basicamente ela não é utilizada por nenhum outro povo, o latim é utilizado para nomenclatura científica. Além disso, a designação do gênero é expressa como letra inicial maiúscula e o nome espécie em minúsculo. Então, por exemplo, aqui, ó, Escherichia coli. A Escherichia coli é o nome científico da E. coli, que é a bactéria que causa infecções intestinais, entre outros problemas. Então, você pega aqui, ó, Escherichia coli. A primeira parte aqui, ó, Escherichia se refere ao quê? Ao gênero, sempre. Primeiro nome é o gênero, segundo nome, espécie. Escherichia, sempre inicial maiúscula. Aqui no caso tudo em itálico, mas poderia também estar sublinhado. Homo sapiens, que é a nossa espécie. O gênero, nós somos do gênero Homo. Nossa espécie é sapiens. Gênero com letra maiúscula, sapiens com letra minúscula. Ainda sobre os critérios. A designação do gênero pode ser substituída por uma letra inicial se o nome completo for utilizado recentemente. Você está escrevendo um texto enorme lá sobre Escherichia coli. Você está fazendo um trabalho sobre infecções intestinais, você está falando sobre Escherichia coli. Enquanto você está falando sobre isso, você pode escrever lá, Escherichia coli, a bactéria, blá 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 blá, assim assado, acontece tal coisa, sintoma assim. Aí você pode colocar, em vez de você repetir Escherichia coli se reproduz assim assado, você põe assim, coli se reproduz assim assado, tá? Você não precisa citar sempre o gênero durante o texto, se você já referiu ele no texto anteriormente. Os nomes científicos são aceitos e reconhecidos em todas as línguas, e cada nome se aplica apenas a uma única espécie, por isso que é um nome específico. Todos os organismos celulares são designados assim, exceto vírus. Por quê? Vírus cai num outro critério. Qual que é esse critério? Porque boa parte da comunidade científica não vai considerar o vírus como sendo um ser vivo. Por quê? Porque para ser um ser vivo, dentre os critérios de classificação de ser vivo, é você ter uma célula com um maquinário fisiológico próprio. E o vírus não tem. O vírus é uma cápsula proteica, em grande maioria, contendo material genético dentro. E fora de uma célula que ele esteja causando infecção, ele nunca tem fisiologia. Ou a fisiologia dele é irrisória, ele não vai ter célula. Então, ele também não se reproduz por conta própria, que também é um dos critérios. Ele precisa de uma célula para fazer isso por ele. Então, assim, existem alguns problemas com relação ao critério de classificação de vírus. Então ele vai ter um critério de nomenclatura próprio, mas isso é só estudado em virologia. Quando você passar num curso aí de medicina ou num curso de biologia que você queira estudar esta área. A maioria dos nomes dos gêneros e espécies é escolhida de forma a nos contar algo sobre um organismo. Por exemplo, a aparência, o habitat, a característica, o cientista que descobriu. Tá? Então eu quero que vocês entendam que boa parte dos nomes, apesar deles muitas vezes não ter nada a ver com o nome, com a característica externa, mas tem a ver ou com o hábito, com alguma característica relacionada àquele organismo. Por exemplo, a Escherichia coli, né? Ela foi descoberta por Theodore Escherichia. Daí o nome Escherichia. Tá? Coli vem de colo, que é o intestino, a região do nosso intestino, que é o local onde esse organismo geralmente pode ser encontrado. Então, Escherichia coli vem de Escherich, que o Theodore Escherich que descobriu, vem de Escherichia, e colon dá origem a
o nome da espécie coli. No caso, por exemplo, pegando agora uma bactéria, Staphylococcus aureus. O nome Staphylococcus aureus, tá, vem em nome do quê? De como elas se agregam. O termo staph vem de agrupamento em formato tipo de cachinho de uva. Tá? Aquele monte de bolinha, uma goladinha na outra. Por isso é staph, que é agrupamento formado de staph. Então, Staphylococcus, porque é um monte de bolinha. Coco é bolinha, tá? Aureus vem de ouro, que é amarelo, dourado. São colônias, quando você olha no microscópio, elas brilham amarelado. Por isso que é chamado de Staphylococcus aureus. Um monte de staph, agrupamentos. E quando você olha o microscópio sem um corante, ela brilha dourado. Então daí o nome Staphylococcus aureus. Então os nomes científicos muitas vezes refletem, tá, características das espécies, do gênero e da espécie. A classificação filogenética, voltando agora na classificação filogenética, ela tem um braço à parte que é chamada cladística. O que é a cladística? Ela baseia a ancestralidade evolutiva. Quando a gente viu lá no início, que eu falei só da classificação filogenética, mostrei aquela árvore geral. Mas ela é muito mais abrangente do que aquilo. Daí a cladística, para poder analisar as características das espécies atuais e dos ancestrais que já se foram. O que acontece? Se uma novidade evolutiva surge e se mantém em uma determinada espécie, as espécies descendentes herdarão essa novidade evolutiva. Tá? Então são características que elas podem aparecer ao longo dos milênios. Aí, tá? Então a novidade evolutiva são características que não estavam presentes nos ancestrais na época da espécie e depois apareceram. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro mamífero que surgiu na Terra. O primeiro mamífero que surgiu na Terra era um animal muito parecido com uma ratazana. Aí o que acontece? Esse animal deu origem a elefante, deixou golfinho, uma baleia, não ele especificamente de forma direta. Porque foram criando novidades evolutivas que ao longo de milhares de décadas, centenas de milhões de anos, deram origem às outras espécies. Então presta atenção aqui. Para exemplificar, para demonstrar essas relações, elas são representadas na forma de estruturas chamadas de cladogramas. Tá? O que são? Representações gráficas da relação filogenética. Isso aqui mostra um cladograma e como a gente analisa o cladograma. A parte mais baixa do cladograma se refere ao ancestral, do passado. E a parte superior do cladograma, onde estão representadas essas letras, mostra o presente. E aqui as letras elas vão representar, na verdade, algum organismo ou algum filo, alguma ordem que a gente esteja analisando. Cada nó, então começa aqui no passado, ó. Começa aqui, surgiu o organismo, está vindo. Cada pontinho de entroncamento, cada nozinho desse aqui, representa uma nova novidade evolutiva. Então representa uma diversificação na cladrogênese. Então aqui, ó, essa novidade evolutiva acabou dando origem a esse ramo. E o ramo dá origem a um determinado grupo de organismos. Mais para frente, essa novidade permaneceu e uma nova novidade evolutiva surgiu, dando origem a esse ramo e a esse aqui, que depois deu uma nova característica, deu origem a este ramo e assim por diante. Os ramos também podem acontecer novidades evolutivas dentro do ramo. Tá? Quer ver? Vamos mostrar isso daqui. Eu só quero mostrar mais uma coisinha. Aí o que acontece? Nesse nozinho aqui, ó, ancestral comum exclusivo dos grupos D, C, B e E. Por que é ancestral comum? Todos os organismos do grupo desses dois, são ancestrais desse resto aqui, ó. O C, quem é ancestral dele? O B e o D. Esses dois ancestrais aqui são, esses dois ancestrais, tanto de A quanto de B, é ancestral de C também, tá? E também de D, mas o de D não é de C, porque isso aqui aconteceu, olha, depois. Vamos pegar aqui um exemplo bem palpável. Cladograma de vertebrados, tá? Surge o primeiro peixe anfíbio, né? Na verdade, surge o que? O primeiro organismo ancestral de um peixe, de um anfíbio, surgiu lá. Aqui, pau, surgiu bem dito. Com vértebras. Primeira característica, aparecimento das vértebras. Aí veio vindo, pum.
Aqui surge uma novidade evolutiva, que é aparecimento de escamas, pode ter sido aparecimento de escamas, pode ter sido N características, acabou dando origem ao grupo dos peixes. Mais para frente, esse ancestral que acabou dando origem aos peixes, olha, ele tem uma novidade evolutiva aqui no meio. Que novidade é essa? Locomoção. Por que ele está aqui? Porque, gente, ainda existem ancestrais, tem peixes que usam as barbatanas para se locomover. Essas barbatanas foram desenvolvendo e acabaram dando origem aos anfíbios. Mais para frente, esse ancestral, olha, acabou dando origem, aqui ó, foi seguindo, né, um descendente, criando o ovo com um âmnion. O que é isso? Com uma bolsa de reserva de nutrientes. Tanto os ovos dos peixes dos anfíbios não têm esse âmnion. Então, essa bolsa amniótica, ela vai ser encontrada em quem? Em répteis, ó, porque aqui, ó, o ancestral acabou sendo dividido aqui, ó. Aí aqui deu origem a quem? Aos répteis. Você tem aqui, olha, que é o crânio diapístico. O que é isso? Que vai ser aquele crânio pertencente aos dinossauros, tá? Que você consegue partir ao meio, certo? Tem uma estrutura que você consegue visualizar muito bem. Então, que é o crânio sináptico, perdão, que é o fundido diapístico, que ele tem uma fenda. Aí o que vai acontecer? Se você olhar bem, separou aqui dos répteis e aqui deu origem a quem? Aos mamíferos. Essas características aqui, olha, répteis, mamíferos, que está acentuado, são os ancestrais, tá? Que depois acabaram transformando as suas estruturas de escamas em pelos. Aquela estrutura de escama foi transformada em pelo, e aí depois acabou criando outras estruturas, dando origem aos mamíferos. A gente não está estudando essas características de cada um, só estou querendo mostrar. Aí os répteis. Esses répteis, aqui dentro, é isso que eu queria mostrar, dentro do ramo réptil, houve um ancestral que acabou dando origem a quem? As aves. E ainda permaneceu os répteis, que são os répteis atuais, cobras, jacaré, crocodilos e etc. E aqui as aves que surgiram a partir de um ancestral dentro do ramo réptil. Então isso aqui mostra o cladograma. Então se você analisa aqui, por exemplo, ave, é um descendente evolutivo direto de anfíbio? Não, porque não está no braço principal, olha só. Não está no braço principal. Ela é um descendente direto de réptil. Ficou claro isso aqui? Beleza? Bom, então com relação às classificações, com relação às nomenclaturas, é importante vocês estarem atentos, principalmente à nomenclatura e principalmente à ordem lá, reficofage, tá? E lembrar que o domínio engloba todo mundo. Isso tem que estar na cabeça de vocês. E os critérios da nomenclatura científica também tem que estar na cabeça de vocês. Além, é claro, de interpretar a estrutura do cladograma. Saber o que é o passado, onde é o presente, saber o que é cada um dos braços que sai dos ramos, saber o que cada entroncamento representa, isso é importante, tá? Então, essas coisas são importantes de vocês fixarem. A partir da nossa próxima aula, nós vamos tratar especificamente do reino animal. Nós vamos tratar especificamente do reino animal. Beleza? Tranquilos? Então, a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!